Com 13 temporadas e um revival em produção, Rei do Pedaço continua sendo um dos desenhos animados adultos mais icônicos. Hoje vamos ranquear todos os personagens, do pior ao melhor, na nossa tier list de Rei do Pedaço, alimentada pelo propano de queima limpa. É isso aí. E agora, embora Rei do Pedaço seja uma série incrivelmente bem escrita, precisamos começar com o nível F, reservado para aqueles personagens secundários que simplesmente não suportamos. Começando pelos pais da Luan, Liane e Hoyt Platter. Ambos apareceram em apenas um episódio cada, o que serve muito bem para mostrar o quanto os dois são realmente péssimos. Liane é uma alcoólatra violenta e de pavio curto, que abusa e tenta matar seus parceiros. Ela se recusa a ser mãe para Luan, tratando-a apenas como amiga, ou pior, como fardo. E quanto a Hoyt, sua aparição só acontece na 12ª temporada, no episódio A Vida Manual do Perdedor. Um nome muito apropriado, aliás. E aqui, ele fica hospedado com os Hills, convence Luan a emprestar um dinheiro para ele e, pior de tudo, faz Lucky se sentir culpado a ponto de assumir a culpa por um roubo. Esses dois são a essência dos pais irresponsáveis. Mas o próximo é um personagem por quem sentimos um pouco mais de simpatia, Caleb. O filho insuportável do vizinho banana do Hank e o próprio valentão do Hank. Só não ficou em último porque é uma criança. Acredito que Caleb tem potencial para ser um cara decente, mas por causa dos pais sem pulso, ele não vê problema em sempre importunar o vizinho de meia idade. Quero dizer, ele estragou o gramado do Hank e ninguém mexe no gramado de um homem. Mas o pior em Caleb é que sua ideia de insulto é... velhos ossos cobertos de poeira verde. Por que verde? Como ossos ficariam empoeirados? Sinceramente, seus insultos são ruins, Caleb. Se for incomodar, faça direito. E veja, agora, é assim que se incomoda alguém. Olhe para Donna Wakefield. Assim como Caleb, ela vem de um episódio bem infame. O episódio Mrs. Wakefield é amplamente considerado um dos piores episódios de toda a série. Mas concordando ou não, é preciso admitir que Hank tinha todo o direito de ficar perturbado com a insistência dessa senhora em querer morrer na casa dele. A cidade praticamente forçou Hank a deixá-la morrer no meio de uma festa de Natal. É um daqueles episódios em que Hank é praticamente o único personagem minimamente razoável. Por favor, Hank, deixe a senhorita Wakefield morrer na minha casa. Acho que o final, onde ele a convida pra ir até lá pra não morrer, é meio fofo, mas ela nunca mais aparece. Ela pode até estar morta, mas a gente não aceita desculpas nesse canal. Dizem que sempre há um amanhã, e o próximo será do General Gump. Que ele venha. Vamos dar esse crédito pra ele. Ele é um bom pai pra Ming, atencioso o suficiente pra trazer pra ela aquelas fofas estatuetas de elefante das viagens dele. Mas ele também é um verdadeiro valentão com o genro e passa toda a sua primeira e única aparição atormentando ele por qualquer coisinha. O ego dele é a própria essência do narcisismo, e ele é um daqueles personagens que não contribuem em nada para a série, a não ser por ser um completo idiota. Pra falar a verdade, ele nem chega a ter aquele final emocionante que você esperaria da série no episódio dele. A melhor coisa que esse personagem faz é simplesmente ir embora. E pra fechar o nosso nível F, temos a moça que, na minha opinião, simplesmente não merece William Fontaine de la Tour d'Autriche, Lenore. O que dizer dessa mulher? Toda personagem serve só pra reforçar como a vida do Bill é deprimente. Ela o traiu, partiu seu coração no divórcio e tentou partir o coração dele de novo quando ele se envolveu brevemente com a governadora Ann Richards. Não estou dizendo que ela é uma interesseira mentirosa e infiel com poucas qualidades. Estamos dizendo que ela é tudo isso e sem nenhuma qualidade. Agora vamos aos personagens com alguns momentos e qualidades redentoras, os de nível D, começando por Delia do episódio Fuga da Ilha da Festa. Se você está se perguntando por que nós sequer nos demos ao trabalho de mencionar um personagem tão secundário, é porque esse episódio em que Hank leva sua mãe e as colegas do clube de fidelidade do asilo em uma viagem para um museu de estatuetas de cerâmica é um dos episódios mais irritantes de todo o seriado. Delia é facilmente a mais irritante do grupo, o que faz dela tanto a senhora mais engraçada quanto a mais insuportável naquele carro. Mas pra ser justo, ela também rendeu uma das nossas frases favoritas de Hank Hill. Qual de vocês é a Delia? É ela? Posso te internar num estalo. Agora Dee Hill é a nova esposa de Cotton Hill. O casamento deles se baseia no mais puro amor, uma bela bunda e um homem baixo o bastante para apreciá-la. Você pensaria que Dee teria mais chances de se destacar, já que é casada com o pai do ex-colega de jardim de infância dela. Ela não é minha mãe, poxa. Nós fomos juntos ao jardim de infância. Mas Dee realmente não tem muito a oferecer. Ela é só a esposa do Cotton mesmo. Ela também perde muitos pontos naquele episódio em que obriga a Bob a criar o bebê dela com Cotton. Eu sou um menino de 12 anos. Passando ao treinador Cálamo. Ele é o treinador. Tipo, lembra daquele episódio em que ele treinou?
Ou daquele em que ele... Bom, ele tem uma voz engraçada, eu acho. Então vamos seguir em frente. Vamos lá! Vamos falar sobre Tid Tidipal, prima da Connie, que apareceu só uma vez na 7ª temporada. E é uma pena, porque sendo o completo oposto de sua prima comportada, ela trouxe uma trama bem interessante. Com Bob e um pouco de sedução de pré-adolescente, ela tenta cozinhar drogas para pagar dívidas na terra dela. Após ser desmascarada, Connor a enviou para trabalhar com o tio, o que tomara tenha colocado a vida dela nos eixos. Seria interessante ver o resultado disso em outro episódio. Agora sobre Emily, a monitora do corredor. Sabe como em séries há personagens secundários frequentes, mas você nem lembra o nome deles? Ela é assim. Ela só segue ordens do diretor Moss, mas é difícil não se ressentir de uma puxa-saco do diretor. E claro, o diretor Moss também merece ficar baixo no ranking. Ele é um mau diretor, mas não do jeito do diretor Lewis de American Dad. Ele não é realmente um criminoso, só é um covarde incompetente. Ele arrisca a saúde e segurança dos alunos apenas para se proteger e nunca consegue se mostrar de forma positiva. Sempre que pode mostrar que prioriza os alunos à própria reputação, ele apenas se encolhe na cadeira. No melhor dos casos, ele é um pouco engraçado, mas na maior parte do tempo é simplesmente inútil. E dito isso, vamos seguir para os personagens razoáveis, o nível C, começando por Nancy Hicks Gribble. Agora eu vou dizer logo de cara, sim, Nancy realmente merece estar no nível F. A graça da personagem é ser uma esposa infiel que se recusa a admitir os erros mesmo anos depois. Ela faz Dale criar o filho do amante dela, e embora ele seja um pai decente, isso não diminui o quão desprezível é essa atitude no geral. Ela acabou encerrando o caso eventualmente. Em um episódio, o médico e a mãe dela disseram que ela perdia cabelo devido ao estresse de não transar com John Redcorn, chamando isso de calvície padrão Hope. Brincadeiras à parte, mesmo levando isso em consideração, Nancy acabou decidindo ficar ao lado do Dale pela primeira vez, o que mostra que ela mudou de certa forma, e ela tem alguns arcos de episódios que são realmente bem divertidos. Depois a Tilly Hill, mãe carinhosa de Hank. Não é muito engraçada, mas costuma gerar simpatia. Sinceramente, qualquer um que teve que lidar com Cotton como parceiro de vida seria assim. Quando Tilly precisa de ajuda, os melhores atributos do Hank acabam aparecendo. Uma ótima cena disso é quando eles participam de um grupo focal sobre cortadores de grama, e Hank confronta o pai por criticar sua mãe. Se você falar de novo assim da minha mãe ou do meu cortador de grama, não será mais bem-vindo na minha casa. Indo agora pra GH, também conhecido como... Good, Hank. Cara, eu gosto do Cotton, mas ele realmente era um idiota. O nível de mesquinharia que é preciso ter para dar ao seu bebê o nome de uma versão melhorada do seu próprio filho adulto é simplesmente insano. Hilário, mas ridículo. Mas para dar crédito ao GH, ele é um bebê e já consegue atirar com uma arma mesmo tendo 0 anos. Ele adora atirar. E ainda assim, GH funciona tão bem simplesmente pela piada do Good Hank. Em seguida, temos um gênio certificado e chefe certificado, Jimmy Richard. Eu sou o chefe, disse Jimmy calmamente. Você é o chefe, Jimmy. Eu sou o chefe. Você deve se lembrar dele principalmente do episódio em que era chefe, mais especificamente o chefe do Bob. É verdade que ele é um chefe absolutamente horrível, mas ele acabou levando ao que provavelmente foi a maior surra que o Hank deu em toda a série. Quando manda o Bob atravessar uma pista de corrida para levar um refrigerante, Hank usa toda a sua força movida a propano para derrubar a cerca e chutar o Jimmy várias vezes. Dizem que o Hank usou só 10% da força para fazer aquilo. Agora outro antagonista duvidoso, Debbie Grund. Como assim? Ninguém coloca Debbie Grund no nível C? Ninguém rejeita Debbie Grund. Bem, nós acabamos de fazer isso. Claro, ela é uma pessoa horrível, mas a ideia de alguém acidentalmente atirar em si mesmo só porque queria uns nachos de posto de gasolina é bem engraçada. Além disso, os episódios que giram em torno do mistério do assassinato dela foram alguns dos melhores de toda a série, então ela definitivamente merece alguns pontos só por isso. Vamos mencionar rapidamente Elvin e Mud Dopper, amigos do Luck. Esses dois são leais até o fim, no sentido mais puro. Se o Luck precisar ou eles suspeitarem disso, vão aparecer em segundos. Não tenho nada muito marcante a dizer sobre eles, mas bons amigos são inestimáveis e merecem crédito. E para fechar essa sessão, temos o primeiro antagonista da série, o Twig Boy. Tenho certeza de que ele tem um nome, mas convenhamos. Como fã da série, eu estaria sendo muito injusto com esse cara se o chamasse de qualquer coisa além de Twig Boy. Ele é o assistente social que apareceu no episódio piloto para provar que Hank era um pai inadequado, mesmo após a orientação contrária do chefe.
Ele reaparece no episódio Negócio de Viciado, quando Hank contrata um dependente químico e não consegue demiti-lo enquanto ele busca ajuda. Você pode contar com o garoto graveto quando precisar, especialmente se quiser explorar brechas legais. Lucky seria um ótimo amigo dele? Agora passamos ao nível B, com personagens que brilham quase tanto quanto um tanque de propano queimando limpo. O primeiro é o pai do Dale, Bug Gribble. Provavelmente ele não é o pai biológico do Dale, já que é mais provável que Dale seja descendente dos mesmos alienígenas que mataram JFK. Isso é só o básico do universo de O Rei do Pedaço. Pai biológico ou não, ele e o filho tinham problemas no relacionamento. Bug gerou uma das respostas mais engraçadas e constrangedoras do Hank Hill na série. Você é gay? Não, eu vendo propano. Depois surge um nome que aterroriza vendedores honestos de propano em todo lugar, Salderton. Tudo o que você precisa saber sobre esse vendedor de propano é que ele é como um Buck Strickland sem máscara. Enquanto Buck é um canalha que mantém a aparência de um negócio simples e honesto, Salterton não esconde quem é, e o coração dele não é nada bom. Ele usa práticas comerciais desonestas, objetifica suas funcionárias e se aproveita de tudo e de todos que pode para ganhar dinheiro fácil. Mesmo assim, é curioso ver Buck às vezes sendo ofuscado por alguém ainda mais sombrio. A líder da primeira metodista de Allen, reverenda Carol Stroop, às vezes age pelas costas, mas costuma ser uma das pessoas mais gentis da cidade. Quando ela namora Bill brevemente em um episódio, ela demonstra um amor genuíno por ele e o aceita com todos os seus defeitos, o que sinceramente não podemos dizer de nenhuma outra mulher com quem ele já esteve. Stroop é uma pessoa decente, mesmo que esteja longe de ser a personagem mais engraçada, e às vezes só o fato de ser uma pessoa compassiva já vale ouro. Em seguida temos um personagem que é super, simplesmente super, Ted Wasanasan. Por favor, não torne isso constrangedor. Ele é basicamente o objeto de inveja da família Khan. Como membro de alto escalão do Nine Rivers Country Club, Khan e Ming estão sempre tentando agradá-lo, o que pode gerar algumas tramas bem engraçadas. Ted é um hipócrita de duas caras, mas é isso que o torna divertido, tipo, esse é o cara que Khan idolatra, esse é o auge da masculinidade na cabeça de Khan. Há algo inexplicavelmente engraçado na maneira como ele fala. Super. Adivinha, bunda de galinha. O próximo é Buckley, ex-namorado da Luan nas 2 primeiras temporadas, que morreu em uma explosão. E meu Deus, isso escalou rápido. Felizmente, Buckley não contribuiu muito para a série antes de sua morte. Quero dizer, ele até tinha uma piada ou outra engraçada de vez em quando, mas ele estava só meio que lá. Ei, O episódio do trampolim, em que o anjo volta para dar a Luan um encerramento, foi muito bonito, por isso o colocamos tão alto no nosso ranking. E também precisamos mencionar o Octavio rapidinho. Ele é basicamente o cara que o Dale procura para tudo que ele não pode pedir para o Hank fazer. Em outras palavras, ele é um criminoso de aluguel. Um criminoso de nível bem baixo. Tecnicamente, ele ganha a vida e é um amigo leal, o que é legal. Mas não há muito mais a dizer sobre ele. Se seu cabelo balança ao vento, provavelmente é porque John Redcorn está chegando, mas confira se a janela está fechada por precaução. John Redcorn dispensa apresentações. Ele é o guru curandeiro da Nancy Gribble que está sempre por perto. Apesar de saber que ela é casada, ele está disposto a ajudá-la noite após noite para curar suas dores de cabeça. Um cara honesto conduzindo um negócio íntegro, porém é melhor em pequenas doses. John Redcorn é um personagem que você gosta de ver aqui e ali como um membro do elenco secundário, mas que realmente não faz muito para carregar toda uma trama sozinho. Dito isso, o papel dele no conceito de Dale Gribble, onde o teórico da conspiração mais paranoico ignora a conspiração mais óbvia diante dele, nunca deixa de ser hilário. Querida, você quer uma cerveja? Sim, sim. Como ele sabia que eu queria cerveja? Hank geralmente não gosta de hippies, mas faz exceções, como o Appleseed. Quando Hank descobre que comida orgânica é boa, ele se junta ao Appleseed para tornar a cooperativa de alimentos mais eficiente. Quando o Megalomart compra a cooperativa, Appleseed foge com as vacas que Hank comprou para que possam pastar, chegando a dar o nome de Hank a uma delas. Appleseed é um cara legal e mostra como o desenho retrata pessoas bem diferentes do Hank de forma positiva. Para concluir, vamos mencionar rapidamente os colegas de trabalho do Hank. Joe Jack, Henrique, Donna e Roger, todos muito decentes e educados. Exceto a Donna naquele episódio do MySpace e o Henrique quando ele persegue os rios tentando entrar para a família. Todos têm qualidades, então é bom vê-los ocasionalmente em papéis maiores para mostrarem seu talento. Eu particularmente gosto do Henrique. Ele é um homem de família amoroso e apesar de um pouco pegajoso, é difícil não simpatizar. Agora é hora de avançar para os melhores dos melhores. Este é o nível A.
E para começar, temos Gilbert Daltrey. Ele é o último homem restante da linhagem Daltrey, junto com Bill. Mas o nome da família vai continuar, nem que seja só pelo quão absolutamente icônico esse cara é. E pecadores sempre ficam bem. Ele só aparece em alguns episódios, mas seu jeito sedutor de falar o torna um personagem divertido, independentemente do tempo em cena. Ele lembra o Bruce de uma família da pesada com um papel maior, o que é uma ótima ideia. Pode ser polêmico, mas o próximo é Buck Strickland. Buck é um canalha e ninguém te culparia se esperasse que ele estivesse mais abaixo na nossa lista. Mas mesmo que ele não tivesse nenhum momento redentor, o que é quase verdade, admito, Buck ainda é um ótimo antagonista. Ele lembra um senhor siriguejo ainda mais sombrio e desonesto, abusando da lealdade dos funcionários sem se importar com a segurança deles. Ele joga Hank na fogueira sem motivo, e na maior parte do programa, é como um senhor siriguejo sem suas poucas qualidades boas. Porém, o episódio da convenção do Propano na 13ª temporada deu certo crédito a ele. Ele continua sendo um canalha quase todo o episódio, mas no fim usa seu jeito safado pro bem. Então vamos consertar as coisas do jeito que caras como a gente consertam as coisas. Quando Hank se mete em encrenca por apresentar Buck no palco, bêbado e vomitando, Buck usa o descontrole dos chefes contra ele. Ele os atrai para um quarto com prostitutas e os chantageia, ameaçando contar tudo às esposas se não perdoarem Hank. Ele é um cara sujo e desprezível, mas é divertido e tem, mesmo que poucos, momentos de redenção. Dito isso, ele tentar incriminar Hank por assassinato e rir disso é talvez um dos momentos mais sombrios da série quando você pensa bem. Agora temos talvez a mais importante do clã Hill, Lady Bird, o que é um homem sem seu fiel companheiro. Lady Bird é uma ótima cachorra, o que nem precisaria ser dito, mas o que realmente a destaca é o quanto Hank a ama. Há algo desnecessariamente engraçado em um homem que é famoso por ser ruim em expressar seus sentimentos, jogando todo esse estoicismo fora porque ama tanto sua cachorra. Lady Bird Hill, você é linda, quero dizer. Quando Bob teve alergia a cachorros, Hank construiu uma mansão para Lady Bird. Depois deixou Bob morar lá só para não se afastar do cachorro. Lady Bird ajudou tanto Hank a relaxar que ele conseguiu engravidar Peggy, permitindo o nascimento de Bob. Por ajudar a trazer Bob ao mundo, Lady Bird ganha pontos extras. Agora sobre Connie, vizinha e interesse romântico de Bob. Como namorada temporária do Bob e sua segunda melhor amiga, Connie é leal do início ao fim. Ela não é muito engraçada ou interessante sozinha, mas é revigorante ver uma personagem genuinamente boa sem se desculpar por isso. Mesmo quando Bob trata Connie mal, como no episódio Tid Pau, ela ainda o apoia no fim das contas, mesmo que o faça suar antes. Além disso, como Bob, ela enfrenta um pai autoritário e incompreensivo quanto aos seus interesses, o que torna Connie uma personagem ainda melhor. Depois da Connie vem sua mãe, Ming, que pode ser descrita como uma versão da Connie menos agressivamente maldosa. Embora isso seja verdade, Ming também é surpreendentemente simpática às vezes. Ela está sempre lá para defender a família quando a situação exige, e às vezes ela até tem um carinho especial pelos vizinhos caipiras. Ela e Dale viraram amigos quando ela usou o clube de tiro dele para ajudar o casal a entrar no Nine Rivers. Claro, ela traiu a confiança deles por um breve momento, mas voltou atrás ao salvar todos eles da prisão e manter-se bem com eles. É um momento comovente e revela que ela é mais do que parece. Antes de continuarmos, podemos comentar o quanto apoia Con? Você pensaria que ela seria materialista e deixaria Con ao primeiro problema, mas Ming permanece ao lado dele em quase tudo. Chegando perto do final do nível A, está o melhor amigo de Bob, Joseph Gribble. Filho de Dale Gribble e John Redcorn, Joseph é uma boa fonte de alívio cômico, assim como seu pai. O que destaca Joseph é sua lealdade como amigo. Apesar de ser um quarterback popular e habilidoso, seria esperado alguma tensão com Bob. Mas Joseph é bastante consistente em sua lealdade como amigo. Claro, ele também pode ser muito estranho, o que é típico de um adolescente passando pela puberdade e sendo criado por Dale Gribble. Isso é equilibrado por outras pessoas chamando a atenção dele por ser esquisito, mesmo que seja o próprio programa o retratando assim. Em seguida, temos Stuart Dooley, ele é engraçado. Agora, continuando. Isso exigiu coragem. Ficando logo fora do nosso nível S, e do top 10 está Luck. Desde que ele escorregou em xixi no Costco e conseguiu aquele acordo de $53 mil, Luck achou que não poderia ter mais sorte. Mas como acabou acontecendo, ele se casou com Luan, sendo um marido amoroso e pai para o filho dela, além de ser um cara bem decente no geral. Sim, ele pode explorar o sistema judicial às vezes, mas o coração de Luck geralmente está no lugar certo. Nunca se questiona o quanto ele ama Luan, e como ele a coloca acima de tudo e de todos no final das contas, o que garante a ele uma posição bastante honrosa na nossa lista.
Ele pode parecer um caipira à primeira vista, mas seu coração é tão dourado quanto o xixi em que escorregou para conseguir aquela indenização. Sem mais delongas, chegamos ao melhor dos melhores. Esta é a categoria S para os personagens que deram 110% movidos a propano. E ainda não terminamos com colocações polêmicas, porque 3 vezes eleita professora substituta do ano Peggy Hill é a primeira da lista. As opiniões dos fãs sobre Peggy são bastante divididas. Ela é uma das personagens mais odiadas da série, especialmente após a 3ª temporada. Há uma teoria amplamente aceita de que, após o final da temporada, quando sobreviveu a um acidente de paraquedismo que a deixou engessada dos pés à cabeça, ela sofreu danos cerebrais que a tornaram a narcisista que conhecemos e alguns amam. Admito que há muitos momentos em que Peggy fica bem irritante. Seu ego pode passar do engraçado e se tornar insuportável às vezes. O pior é o episódio em que ela ensina informações falsas para Lucky na prova do Geddy, só porque acha, por implicância, que Luan é boa demais para ele. Mas embora momentos assim a tornem bem antipática, ela compensa isso com seu senso de humor. Tudo o que eu sei é que se você tivesse entrado e me encontrado mastigando o sofá, você não seria nem um pouco tão compreensiva. Sério, fale o que quiser sobre Peggy, mas ela é uma das personagens mais engraçadas da série. Como alguém pode ser tão incompetente e ainda assim tão confiante? Eu sou o que as revistas chamam de supermulher. Eu gosto de supermulher. Bob? Obrigada. Tão bem intencionada e ainda assim tão prejudicial, não entendo. Ela contrabandeou crack para dentro de prisões, quase causou um incidente de gás mostarda na cidade e, sem saber, virou estrela de filmes adultos de fetiche por pés. E todos esses incidentes foram completamente por acidente. Tudo por causa de como ela é ingênua. Dá pra listar tudo o que Peggy fez e chamá-la de super vilã. Mas o engraçado é que ela realmente tenta fazer o bem na maior parte do tempo. Tudo isso se soma ao fato de que Peggy é uma mãe, esposa e tia genuinamente amorosa, embora com falhas. Ela não é perfeita, mas suas qualidades superam os defeitos, tornando-a mais simpática e até mais engraçada. Na sua cara, garoto. Eu me lembro de achar a Peggy meio insuportável quando assistia ao desenho quando era criança, mas quando revi já adulto, achei ela absolutamente hilária. Do personagem mais maldoso para talvez o mais doce, temos em seguida Luan Platter. Doce Luan. Eu admito que nas últimas temporadas ela às vezes chegava a ser um pouco irritante e talvez até um pouco materialista, mas isso está longe de diminuir o quanto a personagem dela é sincera e doce. Luan foi profundamente magoada pelos pais, e quando ela está em destaque, dá pra perceber o quanto é difícil para ela ser uma adulta funcional. Mesmo assim, ela sempre faz o melhor que pode. É possível rir das confusões bobas que a Luan causa na série. Eu sou uma mulher orgulhosa e ignorante, e ninguém vai mudar isso. Mas você também sente vontade de torcer por ela, porque nunca se duvida que a Luan pelo menos está tentando. Embora Bob seja o contraponto mais evidente ao Hank, Luan talvez seja ainda melhor. Ela é jovem, impressionável, ingênua e sempre quer ver o melhor nas pessoas, o que faz com que se aproveitem dela na maioria das vezes. Seja por colegas de faculdade grosseiros ou velhos esquisitos e assustadores. Sério, que diabos foi aquele episódio? Você quer dizer sexo? Não. Quando Luan consegue uma vitória, isso só faz você querer torcer ainda mais por ela. E isso faz dela um sopro de ar fresco basicamente toda vez que aparece. Tá bom, cara, vou te dizer uma coisa, cara. Entre os que ficaram fora do top 5, o Boomhauer. Senhor, fale mais devagar, não estou entendendo. Não vou mentir, cara. O velho Boomhauer é um amigo de verdade, o melhor amigo do homem. Não tô falando de cachorro, mas do Boomhauer. Aquele cara é um amigo pra todas as horas, parceiro. Mas vamos passar para o próximo vizinho do Hank, o Bill Daltrey. Bill, se Luan é aquela personagem que você comemora cada vitória, Bill é quem faz você se agarrar a essa vitória, porque sabe que ela não vai durar muito. Bill é um retrato estranhamente realista da depressão. O cara é mostrado como um perdedor absoluto, mas de uma forma surpreendentemente sensível. Ele é gordo, careca, impopular, a esposa se divorciou dele e por aí vai. Isso o torna alvo frequente de piadas, mas Bill também tem vários momentos em que brilha sozinho. Olha pra mim, Boom. Eu sou gordo, sou velho e todo dia só vou acordar mais gordo e mais velho. Bill é um homem bondoso que sempre se importa com os outros, mesmo quando se aproveitam dele. Sejam desistentes preguiçosos tentando fazê-lo se sentir culpado para ser uma figura paterna ou um grupo de pacientes de reabilitação que precisam de um lugar para morar, Bill está sempre disponível onde for necessário, e ainda por cima é um amigo muito decente. Mas o que faz Bill funcionar tão bem é que, embora ele seja adorável o suficiente para que a gente se importe com ele e torça pelo seu sucesso, ele também é estranho o bastante para que possamos rir dele de vez em quando, especialmente em relação à sua paquera bem esquisita com Peggy.
É engraçado vê-lo receber o que merece, e bom notar que isso vai deixando de ser uma característica tão marcante com o tempo. A gente vê muito mais o lado bom do Bill do que o lado ruim, e no fim das contas, só espero que o Revival mostre ele feliz de novo. No nosso top 5 está Cotton Hill, o homem que matou 50 homens. Agora é a vez dele. O senhor deve estar orgulhoso, Sr. Hill. Claro que estou. Eu matei 50 homens. Ele é tão polêmico quanto Peg, se não mais. Além de ser um pai que agride Hank verbalmente, Cotton também é um criminoso de guerra, mulherengo, pai ausente e, no geral, um lunático raivoso. Mas, dito tudo isso, é incrível como a série consegue retratá-lo de forma ocasionalmente simpática. Seja ao humanizar o trauma dele da guerra e como isso o afeta, ou ao destacar suas qualidades redentoras, a série de alguma forma consegue fazer de Cotton tanto um completo idiota quanto um personagem genuinamente humano. Provavelmente o melhor aspecto do personagem Cotton é o relacionamento dele com seu neto Bob. Eles se dão bem, e em um episódio, Cotton assume a culpa por Bob quando sua reputação estava em jogo, após comer todo o lutefisk do jantar comunitário da reverenda Stroop. Cotton é um grande idiota, mas ele sabe que é um grande idiota, então ele está mais do que disposto a se tornar o homem com um cheiro terrível se isso significar manter Bob longe da má fama. Já sou odiado por todos, mas o Bob ainda é uma criança e tem a vida toda pela frente. E como a Peg, ou como ele a chama... Ei, Trav! Mesmo quando o Cotton está sendo absolutamente horrível como pai e como ser humano em geral, ele consegue ser hilário o tempo todo. Ao contrário da Peg, no entanto, o Cotton tem a vantagem de não ser realmente mais odiável do que o normal em nenhum episódio em particular. Provavelmente porque a série deixa claro desde o início que ele é simplesmente um idiota, e ele nunca tenta provar o contrário. Agora talvez seja polêmico, mas fora do nosso top 3 está o Cotton, exemplo perfeito de personagem idiota, porém adorável. Ele é tipo o Lula Molusco da Rua Rainy, sempre se achando superior aos outros e deixando isso evidente. Se eu bater na sua caminhonete, você vai virar uma panqueca. Sério, as formas mesquinhas com que Khan insulta e incomoda os vizinhos são tão hilárias quanto estranhas. Ainda assim, ele às vezes é legal e faz um show gratuito pra eles. Mickey, você é demais, me deixa louca. Ei, Mickey! O destaque de Khan é que, apesar de snob e arrogante, ele sempre apoia a família nos momentos difíceis. Na verdade, ele se parece muito mais com Hank do que parece. Ambos são teimosos, insistem em criar seus filhos do jeito que acham melhor, mas muitas vezes acabam afastando eles. Assim como Hank, Khan sempre demonstra que a família vem em primeiro lugar. Ele pressiona Connie porque quer que ela tenha sucesso, e quando percebe que está exigindo demais, faz de tudo para apoiá-la. Tudo o que sua mãe e eu queremos para você é que seja feliz. Em um episódio, ele suspeita que Connie está com pensamentos suicidas após terminar com Bob e começa a marcar encontros frequentes para ela. Connie é um verdadeiro idiota na maior parte do tempo, mas ele luta contra a discriminação, depressão maníaca e o medo de que sua família nunca tenha a vida luxuosa pela qual fugiram do Laos para conquistar. Ele não é perfeito, mas ama sua família apesar das dificuldades. Para nós isso tem muito valor. Agora, entrando no nosso top 3, a medalha de bronze da grandeza vai para Bob Hill. Ele tem um coração de ouro e confiança divina, o que faz sentido, já que é o Dalai Lama. Quem quer se apaixonar? Mas Bob é mais do que um simples líder espiritual budista. Ele é um garoto que está sempre aberto a novas oportunidades e estilos de vida. Eu não sou solteiro, mas estou disponível. Encarando tudo com a mente aberta graças ao amor e apoio do pai dele. O garoto pode errar, mas sabe que é amado pelos pais, o que lhe dá confiança para tentar coisas novas sempre. Mas Bob é tão gentil com os outros quanto é consigo mesmo, se não mais. Um ótimo exemplo disso vem do episódio Os Pés Mágicos e Sexys de Peg, no qual Bob incentiva Peg a não sentir vergonha de seus pés grandes e faz um discurso bem marcante. O que você vai fazer? Um dos principais motivos pelos quais o Rei do Pedaço é tão bom é porque tem um coração genuíno, e na maioria das vezes, esse coração vem de Bob Hill. Ele comete grandes erros hilários, está sempre mal orientado, mas aprende com eles e como resultado se torna mais confiante e compassivo. E se tem algo mais importante para a série do que o coração, é a comédia. E Bob ainda é muito engraçado. Acredito que ninguém vai reclamar de Dale Gribble receber a prata de melhor personagem. Dale é realmente um personagem icônico de O Rei do Pedaço. O cara é um lunático descontrolado que inventa os esquemas mais insanos, teorias da conspiração e por aí vai. Ainda assim, ele age com tanta pureza de intenção que é impossível odiá-lo mesmo nos piores dias. Veja o episódio The Trouble with Gribbles, por exemplo. Por fora, você pensaria que Dale estava sendo um chato insuportável com a esposa, mas na verdade ele está tramando um jeito de processar a indústria do tabaco para pagar uma plástica que ela mesma queria.
Dale é mais um homem de família do que Nancy jamais mereceria. De recusar trair Nancy mesmo tendo chance clara com seu ídolo a criar Joseph como filho, mesmo sabendo que ele é um alienígena. O verdadeiro pai de Joseph é... Nancy te ama. Eu sou um alienígena. Dale é um amigo, marido e pai leal que pode prejudicar quem ama, mas faz tudo para se redimir até mais do que pode. No episódio King of the Ant Hill, Dale fica literalmente coberto da cabeça aos pés por milhares de formigas de fogo e mordido por elas ao mesmo tempo para salvar a vida de Bob. Dale pode ser insano e egoísta, mas no fundo tem um bom coração. O que realmente faz Dale merecer a prata é que ele é engraçado demais. Até mais, otários! Seja inventando os malabarismos mentais mais malucos que você já ouviu, ou sendo completamente alheio ao fato de que sua esposa o trai com um dos seus melhores amigos, chegando ao ponto de acreditar que esse amigo é gay. John Redcorn é gay e eu sou amigo dele há anos. Dale é um personagem muito engraçado e esse humor se mantém nas temporadas seguintes. Dale torna um show já ótimo ainda melhor e, como os demais dubladores que se foram, jamais será esquecido graças à performance lendária do saudoso Johnny Hardwick. Finalmente, a medalha de ouro da excelência vai para o próprio McDaddy of Heimlich County, Hank Hill. Mas antes, este vídeo tem o apoio dos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso antecipado aos nossos vídeos antes de todo mundo, além de receber emojis exclusivos para membros e distintivos de fidelidade ao apoiar o canal tornando-se membro. Eu sou o McDaddy of Heimlich County. Eu mando a real, cara. Um programa só é forte quanto seu protagonista, e felizmente para o rei do pedaço, Hank Hill é uma lenda. Ele faz de tudo. Ele vende propano, acessórios de propano e é um verdadeiro tesouro para sua família. Apesar de Hank e Bob serem muito diferentes, você se surpreende com o quão doce e saudável é a relação deles. Hank sempre faz o melhor para apoiar Bob, mas também sabe quando precisa impor limites e impedir que ele faça algo que possa machucá-lo ou fazer com que ele seja intimidado. E tudo isso ainda levando em conta que Hank teve Cotton como pai. O fato de ele ter se tornado um pai tão bom é nada menos que um milagre. Mas o melhor sobre o personagem Hank é que ele não é perfeito, na verdade está bem longe disso. Hank facilmente se incomoda com novas culturas e todos os estilos de vida alternativos, mas apesar de tudo isso, ele sempre trata as pessoas com um certo nível de respeito e dignidade. Quando Hank erra, a série deixa claro e lhe dá a chance de aprender e evoluir. Ele é um homem bom, mas com falhas. E além disso, algumas das situações em que Hank Hill se encontra estão entre as tramas mais engraçadas que já vi em qualquer comédia. Ter um personagem certinho e rígido como Hank sendo colocado em situações que o obrigam a lidar com algo novo, estranho ou diferente, funciona muito bem. Precisamos de mais dessa erva e disso. E ele sempre acaba saindo dessas situações um pouco mais esclarecido. Na minha opinião, os melhores são quando a ignorância ou ingenuidade dele o impede de saber o que faz. Como quando ele acidentalmente virou cafetão ou comprou crack achando que era isca de pesca. Hank Hill é possivelmente o melhor personagem certinho da comédia.